Olá, irmãos, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui com a missão de falar sobre um assunto muito importante, né? Temos falado de vários assuntos importantes esses dias, sobre confiança em Deus, sobre as promessas de Deus e também sobre oração, que é o que nós começamos na semana passada e com a graça de Deus, queremos continuar hoje e talvez pelas próximas semanas ainda. E semana passada nós falamos sobre a oração em tempos difíceis, né? Vendo a, a vida de Daniel, do profeta Daniel, como padrão, como exemplo, como modelo, né? Daquilo que nós devemos fazer em tempos de dificuldade. E hoje, dentro dessa mesma temática, eu gostaria de falar um pouco sobre a vida de Davi, um outro grande personagem do Antigo Testamento, grande personagem bíblico. E creio eu, irmãos, que Deus tem muito a nos ensinar através da vida desse servo, desse seu servo que muito nos ensinou, tanto do ponto de vista do que fazer, como também do que não fazer, na verdade. Mas, sem dúvida, grandes lições o Senhor tem a nos ensinar através de sua vida. Eu gostaria de falar hoje, ainda dentro do mesmo tema, tá ok? A oração em tempos difíceis e falando acerca um pouco da vida de Davi, perdão, isso mesmo, Davi. E, queridos, eu queria abordar pelo menos quatro situações em que Davi ele sempre estava na presença do Senhor em oração, ok? Com certeza, antes de qualquer coisa, é importante ser dito que aquilo que nós vamos falar, acredito eu que você que tem buscado ler a palavra, ouvir pregações, né, estudos bíblicos, creio eu que não vamos falar de nenhuma novidade ou de algo que para você já não seja conhecido, ok? Entretanto, creio eu que é sempre importante a recapitulação, a lembrança desses pontos, desses aspectos que são de fato de extrema vitalidade para nós, para a nossa vida espiritual, ok? E não espero e não desejo, né, que você, por talvez já estar ouvindo algo que você esses dias tem ouvido, como eu disse, já em grande escala, não, não, não deixe que de nenhuma forma, por nenhum motivo, haja um bloqueio, né, no seu coração, na sua mente, por achar que não, isso aí eu já ouvi, isso aí não é novo para mim. Enfim, mas com a graça de Deus, creio que Deus sempre tem algo novo a nos ensinar cada vez que abrimos e lemos a sua palavra. E a minha expectativa, o meu desejo, a minha oração é que isso aconteça. A palavra de Deus é como um rio de águas vivas, né? Que cada vez que ela é aberta e lida, Deus ele usa para saciar o anseio da nossa alma, né? Por isso que o salmista ele orava, ele clamava dizendo como a corça anseia por águas, né? Então era o desejo do salmista estar buscando o Senhor. Muito bem. Então, a oração em tempos difíceis, do ponto de vista da pessoa de Davi, o que é que nós podemos tirar como lições para nós? Primeiramente, eu queria falar que nós vamos ver quatro situações na vida de Davi que ele viveu, tá? E que, sem dúvida, qualquer ser humano normal vive. Apesar de Davi ter se tornado rei,
de Israel, mas não devemos esquecer que ele saiu lá de baixo, ele era no início da sua juventude um pastor de ovelhas, então ele experimentou todos os níveis sociais, né, que a vida pode nos proporcionar. Ele saiu lá do mais baixo e foi posto por Deus no mais elevado posto que alguém poderia desejar em sua vida. Então, independente da situação, do posto em que você se encontra, creio que você, como eu, como qualquer outra pessoa, nós enfrentamos essas situações. E as situações que eu queria destacar, então, são essas, né? As situações de medo que Davi enfrentava, as situações de tribulação que Davi também enfrentava, situações em que ele tinha importantes decisões a serem tomadas, ok? E por fim, como que era o coração de Davi em termos do que ele experimentava da própria vida, como que ele reagia, como que ele encarava tudo isso, né? Será que Davi, em meio a tudo que ele vivia, tudo que ele passava, ele era um homem grato ou um homem frustrado, é, desiludido, coisas desse tipo? Será que era isso? A Bíblia tem muito a nos dizer sobre qual era o sentimento, aquilo que de fato permeava o coração desse homem. Mas iniciando, eu queria falar um pouco sobre como Davi encarava as situações de medo. E eu queria ler alguns versículos em cada um desses pontos, apenas para corroborar a nossa ideia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 56, e lá nós lemos o seguinte, Salmo 56, nós lemos o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. Desculpa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ok? Esse salmo ele foi escrito por Davi, né, quando ele estava vivendo situações na sua vida de extrema pressão, não é isso? É uma situação que me vem à mente, assim, de forma muito clara, né? Imagine Davi, quando ele ainda era um adolescente, um juvenil, e o povo de Deus estava sendo humilhado pelos filisteus, e os filisteus estavam não só oprimindo o povo de Deus, tornando esse povo escravo, mas humilhando a fé dos judeus, não é verdade? E Davi via toda aquela situação até que ele tomou coragem e decidiu orar a Deus, buscar a Deus, nesse momento em que o povo de Deus estava sendo humilhado, escarnecido. E Davi, ele fala palavras belas, mas palavras de profunda coragem, né? Quando ele diz que o Deus de Israel não era Deus para sofrer tudo aquilo, né? O nome do Senhor precisava ser respeitado, precisava ser valorizado. E ali Davi, então, ele aceita uma luta, um combate contra Golias, e muitos zombaram por julgar que aquela luta já teria um lado vencedor. Humanamente falando, irmãos,
não há dúvida de que Davi era uma formiguinha, né, diante de Golias. Mas todos esqueceram, né, ou pelo menos grande parte deles esqueceram que Davi ele tinha por trás de si ou à sua frente, né, o Senhor. E Davi estava então protegido pelo próprio Deus. E quando nós trazemos à nossa mente aquela cena de Davi diante de Golias, nós podemos pensar que Davi, como ser humano, e eu e você no lugar de Davi, nós também teríamos algum tipo de medo naquele momento, né? É importante ser dito que o medo ele é um sentimento que Deus ele nos colocou em nós como uma proteção, uma autodefesa, né? Imagine se nós não tivéssemos o medo. Nós já somos em algumas situações extremamente afoitos, nós somos em algumas vezes inconsequentes em algumas das nossas atitudes. Imagina se não fosse o medo para frear muitas vezes os nossos impulsos, né? Então, esse medo, como uma emoção de autodefesa, isso é importante, isso é necessário. Mas o medo, ele se torna um problema em nós quando nós tornamos aquilo que nos causa medo maior do que o próprio Deus. Quando você olha para o exemplo de Davi, nós podemos ver exatamente isso. Davi não colocou Golias, o problema que ali estava personificado na figura de Golias, maior do que o próprio Deus. Ele confiava no Senhor acima de tudo. E foi isso que fez com que Davi obtivesse vitória, êxito sobre aquele problema. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer em situações em que nós nos sentimos cercados pelos quatro cantos e olhamos para os lados, olhamos para frente, para trás e nos sentimos encurralados, né? Nós temos que lembrar que Deus ele é maior do que aquilo que nos causa o nosso próprio medo. E como diz aqui o Salmo, Davi ele diz que os seus inimigos eles procuravam ferir-lhe e oprimi-lo. Ele diz aqui no verso 2, os que me espreitam, ou seja, os que espremem, cercam, deixam quase sem ar para respirar. Então, ele diz que nesse momento, em me vindo o temor, ou seja, o medo, e olha que nós estamos falando de um homem que esteve muito perto de Deus, que andou muito perto de Deus. Mas ele deixa claro os elementos da sua humanidade, não é verdade? Então, em me vindo o medo, ou seja, o temor, hei de confiar em ti. Nesses dias nós temos vivido situações de extrema realidade que nos causam pânico e medo. Isso tem sido fato e notório entre nós. Mas como que nós temos reagido, como que nós temos nos posicionado diante de tudo isso? Essas coisas têm nos tornado mais confiantes em Deus, no sentido de que elas não têm se tornado maiores do que a nossa própria confiança em Deus, do que o próprio Deus. É isso que nós temos que considerar, ok? Então, seja quais forem as situações que nos causem medo, devemos lembrar: o nosso Deus é maior do que aquilo que gera em nós o medo, seja algo ou alguém, seja uma coisa ou uma pessoa, ok? Segunda situação que eu considero aqui, que Davi, em situações de dificuldade, ele orava em tempos de dificuldade,
por situações que ele enfrentava de tribulação, ok? O primeiro ponto e o segundo, eles estão, de certa forma, interligados entre si. A tribulação muitas vezes nos gera medo, e o medo também muitas vezes é causado ou nos leva a termos uma vida mais atribulada. Isso é fato, né? Mas lá no Salmo 32, eu queria que você fosse para lá também, no Salmo 32, versículo de número 7, nós lemos o seguinte: Salmo 32, versículo 7, diz: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que coisa linda, né? Uma situação em que nós podemos pensar, em que Davi também enfrentou em sua vida, que lhe trouxe um problema grande demais, um problema tremendo demais, foi logo depois que Davi ele vence o gigante Golias, né? Então, por conta dessa vitória militar, né, de Davi contra o gigante Golias, a popularidade de Davi ela foi lá para cima, né? Então Davi ele foi extremamente bem visto e bem quisto pelo povo. E isso trouxe profunda inveja, né? Um ressentimento, um sentimento ruim no coração do rei Saul. E a partir daí, Saul viu Davi como um elemento a ser eliminado, né? Então, aos olhos de Saul, Davi tornou-se uma persona non grata, ou seja, uma pessoa não muito bem quista, não muito bem vista, né? E por várias vezes Saul tramou emboscadas contra Davi. E numa dessas situações, Davi, ele fugindo da ira, da perseguição de Saul, ele se esconde numa caverna e lá ele ora a Deus, né? Ele busca ao Senhor nesse tempo de extrema tribulação na vida dele, o rei buscando injustamente eliminá-lo, matá-lo, mas Davi ele reconhecia que só o Senhor para livrá-lo dessas tribulações, dessas perseguições. E aqui nesse salmo, então, ele reconhece isso quando ele diz aqui no verso 7 que o Senhor é o seu esconderijo. Isso me faz ir lá para o Salmo 91, que inclusive recentemente nós pregamos expositivamente nesse salmo. E logo no início do Salmo 91, nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, Davi ele buscou refúgio, né? Ele buscou alento, descanso, à sombra do Senhor, do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Então, meus irmãos, em tempos de dificuldade, esse é o nosso refúgio. Quando as pessoas no mundo estão com a cabeça, como é dito, né, com uma cabeça cheia, né, pesada, as pessoas sempre procuram um lugar mais ameno, mais calmo, mais tranquilo para relaxar um pouco, né, sair daquela rotina pesada e um lugar um pouco mais tranquilo para descansar a cabeça, descansar a mente. O que, em certo modo, em até certa medida, isso é importante e é válido. Mas nós não podemos esquecer que o nosso verdadeiro descanso de alma, refúgio em tempos de tribulação e dificuldade, não é lugares, mas sim a pessoa a qual nós estamos depositando e confiando toda a nossa vida. Pedro diz que é sobre o Senhor que nós temos que lançar a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós.
Então note que não é um lugar físico, geográfico que pode resolver o nosso problema, mas sim a pessoa em quem nós estamos depositando toda a nossa esperança e confiança. Então, em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação, Davi ele não buscava sair somente para um lugar distante, mas ele sabia que era em Deus. Como ele diz aqui mesmo nesse versículo, ele diz: Tu és o meu esconderijo. O esconderijo de Davi não era aquela caverna, mas era o Senhor. Porque, inclusive, Davi ele foi perseguido ao ponto de ser encontrado quando ele estava em fuga, né? E mesmo tendo a oportunidade em algumas situações de dar o troco em Saul, mas Davi ele nunca ele fugiu do propósito de Deus, né? Ele sabia que Deus estava no controle e que no tempo dele Deus haveria de dar solução a tudo aquilo. Então, trazendo para nós aqui um pouco, não devemos nos esquecer disso, né? Em tempos de tribulação, é válido nós nos retirarmos sim para um lugar um pouco mais ameno da realidade, daquela agitação que muitas vezes é o nosso dia a dia. Mas não podemos achar que apenas um ambiente físico será suficiente ou é suficiente para realmente acalmar nossa alma. Porque se o Senhor não estiver no controle da nossa vida, a gente pode estar onde estiver, mas mesmo assim a tribulação permanecerá atormentando, incomodando, fustigando a nossa alma. A terceira situação que eu queria ver na vida de Davi e trazer aqui um pouco para a nossa reflexão é as situações em que ele estava diante de importantes decisões ou tomadas importantes, né? Importantes tomadas de decisão, para ser mais claro, não dificultar muito aqui. Lá no Salmo 73, eu queria que você também fosse comigo lá, no Salmo 73, verso 24, nós lemos o seguinte, Salmo 73, verso 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Olha que coisa interessante, né? Esse salmo, o Salmo 73, é um salmo que fala sobre a aparente prosperidade dos ímpios, né? Então, esse salmo é um salmo de Asaf, e esse homem, ele mais ou menos como que vendo da janela de sua casa, ele via lá fora os ímpios prosperarem, serem bem-sucedidos, né? E ele olhava para si e ele fazia aquela comparação e pensava, mas por que que eu, sendo servo de Deus, fiel a Deus, estou tendo que passar por tudo isso? E olha os ímpios prosperando, conseguindo êxito na vida em muitas coisas. E esse sentimento de Asaf, irmãos, é o sentimento que muitas vezes está passando também em nós, né? E nós muitas vezes até questionamos a Deus por que que nós passamos por certas situações em nossas vidas. E aqui a situação crucial na vida de Asaf era a escolha que ele tinha que fazer entre ser fiel a Deus, continuar sendo a, a fiel naquilo que Deus, para o qual Deus lhe chamou, ou seguir o curso daqueles que estão distante de Deus e conseguindo êxito nessa vida, mas fora, à margem do projeto de Deus. E essa era uma decisão importante que Asaf tinha na sua vida, uma decisão importante para tomar. E no final desse salmo nós vemos que Asaf ele reconhece que a aparente vitória dos ímpios ela é passageira, ela é temporária.
e ele decidiu, ele escolheu continuar fiel ao Senhor. Irmãos, nós estamos diante de situações em nossa vida, né, em que a gente tem importantes decisões a tomar nesse momento. Situações de seguir o conselho daqueles que têm sido as vozes, né, que têm ecoado, ou ouvir mais a voz do Senhor, né, através da sua palavra, através daqueles que Deus tem levantado para serem conselheiros nesses dias. Tantas situações em que nós nos encontramos, em que nós temos que parar para decidir, tomar alguma decisão. E a pergunta que eu queria fazer é: o que fazer quando não se sabe o que fazer? É uma pergunta oportuna, né? Muitos estão diante dessa encruzilhada. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Nessas situações, a melhor coisa é parar e não tomar nenhuma decisão que, porventura, lá na frente nós possamos nos arrepender e talvez não dê para voltar atrás. Então, nesses momentos, nessas situações, a melhor coisa é parar e ir para a presença do Senhor, buscar conselho no próprio Deus, na palavra do Senhor. E, obviamente, Deus fala conosco de formas diversas. Ele fala explicitamente através da sua palavra. Ele fala através do seu Espírito que traz palavra ao nosso coração, né? Ele usa pessoas também para nos direcionar em tomadas de decisões. Obviamente que quando eu me refiro a pessoas, eu estou me referindo àquelas pessoas que têm condições morais, espirituais para serem tutores em nossas vidas, né? Os nossos pastores, pessoas que estão ali muito perto de nós e que através das suas próprias vidas têm demonstrado compromisso com Deus, fidelidade a Deus. Então são pessoas que têm sim um peso para nós e que aquilo que eles nos indicam deve ser prontamente considerado. Não estou dizendo que nós vamos fazer tudo o que os homens nos dizem fazer, mas obviamente que se uma boa parte daqueles que têm um peso sobre nós estão nos indicando uma mesma direção, ou seja, está havendo uma quantidade enorme de conselhos seguindo uma mesma direção, isso é algo que deve ser considerado. Nós não podemos ignorar isso. Então, como diz aqui Asaf, tu me guias como que ele diz aqui, verso 24, ele diz, tu me guias com o teu conselho. Então, o Senhor é o nosso maior conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Ouça a voz de Deus. Quando você está meio que desorientado, sem saber para que lado seguir, caminhar, então para e tenta ouvir a voz de Deus. Através da palavra, através do Espírito, através daqueles que têm respaldo moral e espiritual para serem nossos guias, nossos conselheiros. Ok? Essa era a direção que Davi tomava. Apesar desse salmo ter sido escrito por Asaf, mas olhando a vida de Davi como um todo, era esse o padrão que ele seguia. Ok? Que esse seja o nosso padrão também, irmãos. E para finalizar, o último ponto aqui é que Davi, em tempos de dificuldade, Davi tomava como postura era ser grato a Deus, por incrível que pareça, né? Mesmo em tempos de adversidade, mesmo em tempos difíceis, nós temos motivos para sermos gratos a Deus. Lembre-se de uma coisa, irmão. Se a nossa vida nos parece estar difícil, atribulada, de extrema dificuldade, lembre-se que se não fosse Deus presente, a coisa poderia estar muito pior. O que é o mal? Né? O mal nada mais é do que a ausência de Deus.
Então, quando Deus está presente, Deus, a sua própria presença, por natureza, ameniza o mal, ou elimina o mal. Quando Deus ele sai de cena, ele se retira, nada mais vai acontecer que não o mal se multiplicar. Então isso é o mal. O mal nada mais é do que a ausência de Deus. Onde Deus está, as coisas sempre vão estar melhores, sempre vão andar numa direção de sucesso, de vitória, de, de melhora, né? E quando Deus está ausente, as coisas não irão bem, não irão bem. Você pode ir lá para Gênesis e ver isso. Quando Deus ele saiu do coração de Eva e outras coisas começaram a ocupar esse lugar, deu no que deu, né? Adão seguiu o conselho de Eva e é por causa disso que nós estamos aqui, né? Hoje tendo que buscar novamente nos aproximar de Deus através de Cristo que opera poderosamente, milagrosamente em nós. Operou e opera, né? Enfim, então, meus irmãos, em tempos de dificuldade, lembre-se, ainda temos motivos para ser gratos a Deus. Olha o que a Bíblia nos diz lá no Salmo 34. Por gentileza, Salmo 34, nós lemos assim, versículo 1, Salmo 34, versículo 1 diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Quando Davi, e esse salmo aqui é um salmo de Davi, quando Davi escreve esse salmo, nós podemos pensar o seguinte: será que quando Davi estava diante de Golias, quando o povo, né, judeu estava sendo escarnecido, zombado, oprimido pelos filisteus e Davi diante de Golias, será que naquele contexto Davi tinha motivo para ser grato a Deus por tudo que o povo estava passando? É óbvio que sim. E foi por ele confiar em Deus, foi por isso que ele obteve vitória. E aqui ele tem motivo para agradecer, para ser grato a Deus. Quando estava fugindo de Saul, mesma situação. E aqui nós poderíamos elencar, enumerar uma quantidade enorme de situações que Davi passou. Então, a suma de tudo isso não, seja qual for a situação que nós estejamos passando, e como essa no momento não nos é favorável, ainda assim temos motivos para ser gratos a Deus. Porque se não fosse o Senhor presente entre nós, em nós, se valendo por nós, pode ter certeza, irmãos, que a situação estaria muito, muito, muito pior. E é exatamente isso que passa os ímpios, porque os ímpios estão passando o problema assim como nós estamos passando, com uma diferença. Nós temos o Senhor por nós, para nos trazer alento, esperança, conforto e consolo. Eles não têm esperança. Então, se nós estamos sentindo os efeitos dessa situação difícil, pode ter certeza que no coração e na vida dos ímpios está mais agravado o problema. Você pode ter certeza disso, ok? Então não esqueça de ser grato a Deus, de colocar na presença de Deus motivos de gratidão, ok? Não deixe passar aquele exercício de, pelos pedidos que nós temos que fazer, sempre ter algo compensando, ou seja, um agradecimento, tá bom? Eu quero encerrar por aqui. Meu projeto era 30 minutos no máximo, já estou passando um pouco, mas eu queria que você ficasse com esses 4 pontos importantes da vida de Davi. Então, em tempos de dificuldade, Davi, em tempos de medo, de tribulação, de tomada de decisões importantes, Davi recorria a Deus. E no meio de tudo isso, Davi tinha motivos para ser grato a Deus. Um forte abraço, que Deus nos abençoe com a sua
infinita graça, e lá na frente, depois de passarmos por tudo isso, vamos olhar para trás e dizer: me foi bom ter confiado no Senhor. Um abraço, Deus abençoe a todos.